Olá, amigos, olá, irmãos. Hoje nós estamos aqui em nosso estúdio com a presença de Abba Cláudio. Alguns já o conhecem, né? Também é o operador de som e técnica da Rádio Luz de Maria. E comigo faz o programa Palavras de Luz. Hoje nós estamos para fazer, na verdade, uma conversa, né, Abba Cláudio? Sim. Conhecer um pouco mais e também ouvir uma palavra, uma mensagem do coração e da alma do nosso irmão. Abba Cláudio, ele é um estudioso da palavra, é um estudioso também dos evangelistas, né? Nós já tivemos um vídeo gravado sobre o apóstolo Paulo e hoje também ele vem para nos falar um pouco sobre uma outra figura importantíssima do evangelho, que é verdadeiramente o evangelho, né? Que tem como autor, dentro do canon que nós conhecemos, o oficial, o primeiro livro. Hoje Abba Cláudio se encontra conosco para falar também um pouco sobre São Mateus. E depois também nos deixar uma mensagem sobre o Evangelho de Mateus. Vamos lá, meus amigos? À vontade, Abba Cláudio, seja bem-vindo. Esse é um momento em que nós celebramos como igreja também. Esse momento que o conhecer, o compartilhar, é também do Espírito. Olá, Abba Shimoda, agradeço aí pelo convite. Olá a todos que acompanham o nosso canal. E hoje estamos aqui, né, atendendo esse convite, esse chamado também, cumprindo um pouco daquilo que também é a nossa função, que é falar um pouco sobre a história do cristianismo, sobre aqueles que deram o impulso ao cristianismo inicial, ao cristianismo primitivo. E hoje estamos aqui para falar um pouco de Mateus, apóstolo Mateus, evangelista Mateus, né, que lá no início do cristianismo é conhecido também como o primeiro evangelho, né? Então, ele foi um dos que foi chamado pelo Cristo, né? Houve aquele chamado, ele era um publicano, né? E o que era um publicano na época do Cristo? Publicano era justamente aquela pessoa, era um judeu que trabalhava para os romanos, que recebia os impostos, né? Então o publicano era uma pessoa que não era muito, vamos dizer assim, muito querida pelos demais, né? Pelos demais judeus. Porque, como sabemos, no período que o Cristo veio ao mundo, né, a Judéia, a região, a Galileia, Israel, era dominada pelos romanos. Então, os romanos dominavam toda aquela região e eles faziam as suas cobranças de impostos, eles recebiam alguma coisa. E precisavam de pessoas da região, pessoas nativas, digamos assim, que fizessem esse trabalho. E Mateus, São Mateus, né, apóstolo Mateus, era uma dessas pessoas. Certo. E eles chamavam de publicanos. Perfeito, olha lá que interessante, né? Então, publicanos, como era também nosso querido São Mateus, eram os cobradores de impostos. Aquelas pessoas que cobravam os impostos para entregar, então, para Roma. Apesar que o sistema de cobrança de impostos na época de Jesus era um pouco diferente, né? Era um pouco diferente. Era um pouco diferente. Tinha algumas diferenças do que nós conhecemos hoje, né? Entendo. E também o nome Mateus é um nome grego, né? Nome grego. Porque o nome dele mesmo é Levi, né? Levi. Que é o nome bem hebraico mesmo, hebraico, né? Então veja, o nome do publicano era Levi, mas nós conhecemos hoje como Mateus. Mateus, que é o nome grego, né? Interessante. Nome então grego. São esses pequenos detalhes da história que às vezes boa parte de nós desconhece. E na verdade é apaixonante, porque você quanto mais conhece da história do cristianismo, mais sentido e beleza você encontra, né? Com certeza. E eu sei também que o Evangelho de Mateus, ele tem uma excelência na palavra, né? Tem ele tem uma coisa muito bonita. O Evangelho de Mateus, ele tem ele percorre a vida de Jesus, não é isso? Exatamente. Ele fala do princípio da vida de Jesus, o início da vida do Cristo, né? Sim. Do Cristo, de toda a sua caminhada. No Evangelho de Mateus encontramos ali o sermão da montanha, do monte. Encontramos várias curas que o Cristo fez, né? A cura do servo do centurião, aquele momento que ele esteve no lago de Genezaré para retirar os demônios, né? Que foram colocados nos porcos, que é uma passagem conhecida também. Então, e aí vem então o espírito de porco, né? Exatamente, aí vem o termo espírito de porco. Espírito de porco. Dessa passagem que está em Mateus, em que Jesus ali ele ordena
que com um exorcismo né, que Jesus executou, ele ordena que aqueles espíritos malignos saiam daquela pessoa e vá. Então ele permite que eles se dirijam a uma manada de porcos, não é isso? Exatamente. Muito interessante e muito esclarecedor. Porque a palavra, ela diz, as letras nos contam, mas o Espírito verdadeiramente nos diz. Exatamente. Né? Então essa passagem de Mateus tem que ser muito bem compreendida, porque na verdade ela tem uma grande luz. Bem compreendida, ela tem uma grande luz para a nossa vida. Né? Com certeza. E fora essa passagem de Mateus, Abacate, você tem alguma passagem que você gostaria de compartilhar com todos nós? Sim, tem uma passagem no abençoado Evangelho de Mateus, né? Abençoado seja. Abençoado seja, no seu capítulo 16, né? Capítulo 16, que é um trecho que fala sobre renúncia. Vou ler uma pequena parte aqui, o versículo 24, que diz assim, né? Em seguida Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua vida e siga-me. Né? Repetindo até, em seguida Jesus disse a seus discípulos, né? Disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, né? Renuncie a si mesmo, tome sua vida e siga-me. Uma passagem bonita, um trecho muito interessante. Muito mesmo. Para nós, para a nossa vida, para a nossa caminhada. Muitas vezes nós nos prendemos à nossa vida, aquilo que nós consideramos como vida, e o Cristo nos propõe uma vida diferente, uma vida nova, né? E muitas vezes nós não queremos renunciar àquilo que nós entendemos como ser a nossa vida. Só que Ele nos oferece algo que é a vida verdadeira, né? Que é a vida verdadeira que podemos vivê-la de fato. Não essa vida que nós achamos que o mundo nos oferece, aquela ilusão que muitas vezes o mundo nos oferece, e perdemos o tempo da nossa verdadeira vida com essa vida que nós achamos que é verdadeira e não é. É apenas ilusória, né? Então é uma passagem bonita, uma passagem interessante, e é lógico, ela é um pouco mais longa do que isso. Né? Que é os olhos para ver também, né? Os olhos para ver. Enxergar realmente a realidade com os olhos do Cristo. Exatamente. É muito interessante quando se fala isso, Cláudio, porque a gente sempre está no coração aquela busca do entender, o olhar com os olhos do Cristo. Exatamente. Né? Que é aquela questão que ele fala, ame como eu amei. Então, amar na medida dele. Para amar na medida dele, nós temos que ter também essa capacidade de enxergar pelos olhos dele. Para poder sentir em nosso coração um pouco daquilo que ele sentiu em seu abençoado coração na terra. Exato. Né? E são esse ganhar, né? Esse alcançar, que é o grande desafio do cristianismo. Esse é o grande desafio, né? Ganhar, vencer, né? Vencer. Vencer o mundo. Vencer o mundo. Como Cristo nos fala, né? Vencer o mundo. Né? Essa é a beleza do cristianismo, né? Isso que ele nos passa tanto no Evangelho de Mateus como nos demais evangelhos, né? E também, né, falamos sobre essa parte de Mateus, também lembrar que Mateus foi um dos propagadores, né? Após a partida do Cristo, após a sua crucificação, após a sua morte, o seu assassinato, vamos dizer assim. Assassinato. Não, sim. Não tem outra palavra. Não foi o sacrifício, foi um assassinato. Não, assassinato. Ele foi assassinado. Após isso, né, a sua ressurreição, os seus ensinamentos, o tempo que ele permaneceu ensinando os apóstolos, mas após isso ainda, né, Mateus também ele propagou o Evangelho, propagou a palavra. Então ele andou por terras do Egito, terras da Etiópia, e lá ele fundou igrejas, né, fundou comunidades, auxiliou, doutrinou, encaminhou dentro daquilo que é o Evangelho, dentro daquilo que é o ensinamento que o Cristo nos colocou. Não somente ele, mas também os outros apóstolos, os outros discípulos, mas hoje especificamente falamos de Mateus, né? Sobre essa sua jornada, essa sua caminhada bonita, né? E a sua partida, existem controvérsias sobre como foi a sua partida e o local, inclusive, que foi a sua partida, né? Mas isso é um outro ponto. É um detalhe, né? Outro detalhe, né? O mais importante é que ele existiu, ele fez, ele serviu. Sim, com certeza. Né? E entregou sua vida. Entregou sua vida Por Cristo. Exatamente o que foi lido na palavra, exatamente foi o que Mateus fez. Perfeito. Né? A vida dele, ele buscou a vida verdadeira. Ele tinha uma vida antes, que era uma vida de publicano, que era uma vida odiada pelos demais israelenses, os demais hebreus. E ele fez uma opção na sua vida de modificar e transformar a sua vida. Certo. Ele entendeu, né, a mensagem, ele buscou, e a sua vida a partir de então se transformou. Né? Assim como a vida de todos nós pode se transformar. Né? O Evangelho de Mateus é também essa possibilidade
qualquer palavra do Cristo, ela tem a capacidade de transformar o homem. E as palavras do Cristo têm, é uma fartura em todos os evangelhos. Mas se quisermos observar com cuidado, de Mateus é riquíssimo. Hoje nós estivemos aqui com o Abba Cláudio. Obrigado, Abba Cláudio, pela presença. Eu agradeço. Né? Eu tenho certeza que quem assistir esse vídeo vai gostar. Com certeza. De ter essa gota a mais de conhecimento sobre a vida de alguém tão abençoado como Mateus. Então, que Deus abençoe a todos. Estaremos também em outros momentos falando de outros apóstolos. Hoje, com o nosso querido Abba Cláudio. Paz e luz a todos. Paz e luz com todos.